Maurício Essa é um diretor, fica muito forçado. Estamos aqui na Primeiro Plano e hoje o convidado foi Maurício Essa. A minha conversa com ele foi principalmente sobre o processo de direção dele, mas o bacana é que o Maurício tem experiência em diferentes formatos. Ele fez videoclipe, e não é qualquer videoclipe, ele fez o Diário de um Detento, do Racionais MC, que é assim, um ícone, né? Assim, eu acho que esse videoclipe se tornou um dos marcos da televisão brasileira e também definiu muito a linguagem do videoclipe no Brasil. Mas ele também teve experiência dirigindo grandes produções como Carrossel, como A Menina que Matou os Pais. Então é legal justamente a conversa com o Maurício, porque a gente pôde passear por esses diferentes formatos e conversar sobre a trajetória dele ao longo de todos esses anos, fazendo infanto-juvenil, fazendo comédia, fazendo drama. Então vale muito a pena assistir, espero que gostem. Já começou? Tá tudo rodando? Tá tudo rodando. Maurício Essa. Para começar, eu quero muito te perguntar justamente desse período assim de início também, não só da FAAP, mas também da tua relação com São Paulo, da tua relação com a cidade, né? E que tipos de filme você viu, porque eu sei que você também é fã do filme de crime. E eu queria saber se esse cinema também te influenciou para além das histórias, né? Eu sou filho de um publicitário, que era um cara muito de esquerda, que era advogado e acabou entrando na publicidade, era redator. Só que meu pai e minha mãe sempre me estimularam a ler muito, então a literatura sempre foi uma referência para mim. E obviamente eu tive minha juventude ou pré-juventude no momento que aparece o VHS, né? Então assim, eu era rato de locadora, assim, eu alugava, 10, 15 filmes por semana. Eu comecei muito cedo a ver coisas que não eram pra minha idade, como eu lia coisas que não eram pra minha idade e fui indo, né, cara? Então, assim, e também ao mesmo tempo que eu via, filmes do Kurosawa, eu via muita coisa pop dos anos 80, anos 90, assim. E São Paulo, acho que veio para mim, assim, muito, já na faculdade, muito com o cinema marginal, né? De Sganzella, Bandido da Luz Vermelha, depois as coisas do Bressani também, mas cinema marginal, os filmes do Rauschenbach, do Candeias, então era uma coisa que eu curtia muito, né? Falando de referência do True Crime, eu não sei, outro dia eu pensei por que me interessava isso, né? Acho que porque eu gostava de Hitchcock pra caramba, mas também eu lembro que eu escutava rádio, os programas de rádio de repórteres policiais, desde criança. Ou eu dormia ou eu acordava ouvindo repórteres policiais. Depois que eu saquei, nossa, eu já tinha isso na adolescência, assim, de ouvir Gil Gomes. O Gil Gomes, clássico, né? E ele era um narrador, assim, ele contava uma história que era curta, ele fazia aquilo ficar 20, 30 minutos, ele ia romanceando, né? Ia muito pelo lado humano, ele não era tão... Tinha alguns piores, mas o Gil Gomes, ele é muito no lado humano, dos personagens, e isso sempre me interessou, né? Depois, mais à frente, eu comecei a ler livros de serial killer, eu li compulsivamente, assim, muitas histórias de serial killers americanos, depois brasileiros, russos. E quando é que você começou, assim, qual foi essa primeira experiência tua também? Quando que você começou a entrar para essa parte prática também, né, assim? Então, na faculdade um pouco, assim, de experimentar algumas coisas, e logo que eu entrei na faculdade eu já comecei a trabalhar no que tinha, assim, fazendo produção de programa de TV, de publicidade. Aí eu trabalhei no filme do Guilherme de Almeida Prado, no Perfume de Gardênia. Depois, quando eu me formei, eu trabalhei no Sábado do Hugo Giorgetti, né? Fazendo produção e tal. Mas ali eram uns pequenos exercícios de faculdade, né? Até em película. E aí o que aconteceu foi que, quando eu me formei em 93,
a Embrafilme tinha acabado, né? O Collor tinha acabado com a Embrafilme. Eu acho que no ano que eu me formei, eu não sei se tinha sido produzido um filme ou nenhum filme no Brasil. Eu tenho essa dúvida até hoje, não me lembro. Lembro que com aquela da Joaquina foi na sequência, mas assim... Então eu me formo numa coisa que na época assim era uma coisa meio... Eu lembro que eu tinha uns amigos que falavam assim, você vai fazer cineminha, né? Tipo, meio tirando sarro, né? E aí não tinha mercado, cara. Eu tava formado e não tinha mercado, não tinha o que fazer, não tinha trabalho, né? E eu ainda tava naquela coisa muito ingênua de que, publicidade é vender alma pro diabo, né? Eu quero fazer arte, eu quero fazer cinema. Eu não tô na ECA, né? Que é uma faculdade mais cabeça, mais intelectual. Mas eu fiz FAAP e eu era de uma turma da FAAP que era meio os mais porra louca. Eu gostava de ver Bandido da Luz Vermelha, de ir muito museu, a gente ia muito museu, enfim. Só que não tinha trabalho, né? E aí me deu um bode, assim, tipo, e agora, né? Eu tava quase pensando em mudar de profissão, tal, fazer outra faculdade. E aí meu pai falou, não, vai fazer publicidade, vai trabalhar com publicidade, né? E aí eu fui numa produtora, pedi um estágio para um diretor de publicidade, ele tinha 2 assistentes na época, eu ia ser estagiário, de assistente de direção. Nunca me esqueço, o dia que eu fui conversar com ele, ele falou, você é mais um que quer aprender tudo e quer virar diretor ou você vai ser assistente de direção? Eu falei, não, eu não quero ser assistente de direção. Nem sabia o que era ser assistente de direção, né? E aí eu fui ser estagiário dele, só que em um mês o assistente número 1 dele resolveu virar fotógrafo, foi embora, e a outra assistente dele foi ter filho. E aí o estagiário virou assistente dele. Eu, sozinho, sem ter um segundo assistente, nada, né? E ele trabalhava pra caramba, esse cara. Então, e aí eu saquei que, a publicidade brasileira tinha muito sucesso, né? Fazia coisas muito legais, ganhava prêmio, né? E eu saquei, ali eu tava aprendendo com grandes profissionais, equipamento, orçamento, tava exercendo de alguma forma, né? E mergulhei de cabeça, fui ser assistente desse cara numa produtora grande de São Paulo, que chamava Croma Filmes. E o cara ele era diretor e fotógrafo, né? Então ele me deu várias noções, tanto de direção quanto de fotografia, e ele tava meio de saco cheio também de fazer, ele começava a me passar umas coisas, ele ia embora e falava, você acaba de fazer. Então foi uma puta experiência, né? E aí nisso, a MTV entrou no Brasil mesmo, né? Eu já também, ao mesmo tempo que gostava de cinema e de ler, eu também sempre fui um amante de música pra caramba. Eu via muita música e adorava os programas de videoclipe gringos, né? Tinha pouquíssimos, era desde o Fantástico, e depois tinha na TV Cultura, tinha o Som Pop, e depois na Gazeta tinha o Realce. Sempre passavam os mesmos clipes, sempre os mesmos. Adorava, né? E aí chegou a MTV, ainda era o HF e tal, e com isso a demanda de produção, de videoclipe, os orçamentos ainda eram raros, tinha uma grana, a maioria eram baixos, os gravadores não investiam tanto, e por não ter altos orçamentos, as gravadoras meio que estavam incentivando jovens a começarem a dirigir, né? E eu fui um desses. E aí caiu na minha mão de começar a fazer clipe, e comecei, e aí eu comecei a me exercitar, e o que foi muito legal, por 2 motivos, assim, 3. Talvez primeiro por produzir muito mesmo, trabalhar com música. Segundo porque a maioria dos meus clipes eu fiz o roteiro, eu criei, então uma coisa de criação muito legal. E depois porque eu tinha que me virar nos 30, né? Era um exercício de fazer coisa com baixo orçamento, de ser inventivo, de ser criativo, de tirar leite de pedra mesmo. Às vezes não tinha o que você tinha imaginado, mas você tinha que seguir, não podia falar, não, eu não vou fazer porque eu pensei que um elefante não tem elefante, então eu tinha que fazer
acontecer. Então isso foi um exercício para mim incrível, assim, de produção e de puta, às vezes eu fazia 4 clipes ao mesmo tempo, então teve um momento assim, né, entre o fim dos anos 90 e começo dos 2000 já, às vezes eu fazia 4 ao mesmo tempo, e tinha que criar, e o clipe ainda não tinha o YouTube tanto, ainda não tinha o YouTube, então era uma coisa muito legal, quando estreava um clipe, era um evento, né, as pessoas comentavam, então você tinha uma necessidade de fazer coisas novas, de inventar alguma coisa, nem que fosse uma cor, um movimento, uma ideia, ou requentar uma ideia, mas sempre tinha essa coisa porque as pessoas viam, comentavam, então ele tinha uma relevância. Eu acho que com o YouTube isso se perdeu um pouco porque agora se produzem milhares, você não vê, tem muita coisa, né? Acho que o conceito mudou muito, hoje é muito mais fácil fazer porque você tem onde passar. Naquela época, por exemplo, a MTV só passava as músicas, tocavam no rádio, lado B, tinha um programa que era os de lado B que passava meio de madrugada, então assim, as bandas muito independentes tinham orçamentos ridículos e o clipe mal passava. Fora a referência dos clipes estrangeiros que eram maravilhosos, de altos diretores que começaram no clipe, né? Michel Gondry, Spike Jonze, o Jonathan Glazer, que agora lançou esse filme, Zona de Interesse, né? Então era um momento muito efervescente e o clipe virou meio sei lá, de uma forma ou outra era uma vitrine até para publicidade. Então eu também comecei a dirigir publicidade e eu trazia muitas coisas que eu tinha experimentado no clipe. O clipe para mim sempre foi uma coisa muito de laboratório, experimentação, de não ter regra, né? E tanto que eu nunca fui o que fazia as coisas bonitinhas ou certinhas. As pessoas me procuravam porque eu tinha uma linguagem mais suja, mais real, ou uma coisa realmente não tão perfeita. Os meus trabalhos eram mais imperfeitos, né? Eu tinha feito o Diário de Meteiro, que talvez é o meu clipe mais icônico, né? Que acabou sendo uma revolução e para mim foi uma sorte, porque começava com uma puta música, né? E a gente teve uma felicidade de filmar no Carandiru, ainda funcionando, e criamos um conceito. Obviamente um clipe bom começa com uma música boa, mas assim, que tinha uma coisa meio documental, mas com estética, né? E eu me orgulho porque, puta, eu filmei o Carandiru, o Diário de Detento, antes do Babenco filmar Carandiru, antes do Cidade de Deus ter sido feito. De uma forma ou de outra ali foi um começo dessa estética da fome, assim, um pouco. São Paulo, dia 1º de outubro de 1992, 8 horas da manhã. Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Você não sabe como é caminhar com a cabeça na mira de uma HK. Metralhadora alemã ou de Israel, estraçalha ladrão que nem papel. Na muralha em pé, mais um cidadão José, servindo um estado, um PM bom, passa fome metido a Charles Bronson. Ele sabe o que eu desejo, sabe o que eu penso. O dia tá chuvoso, o clima tá tenso. Vários tentaram fugir, eu também quero. Mais de 1 a 100, a minha chance é 0. Será que Deus ouviu minha oração? Será que o juiz aceitou a apelação? Eu queria justamente perguntar do Diário, assim, porque eu acho que, não só porque o clipe, o alcance que o clipe teve, mas eu queria muito saber desse processo mesmo, porque eu sei que não foi fácil, né? Você acessar um presídio como Carandiru, você ter esse contato, você tem que conhecer, né, a galera que organiza, que faz, tem que viver naquela realidade, tem que entrar a fundo, né? O Mano te puxou muito para essa realidade também, né? Na verdade, cara, é um momento muito doido, assim. Eu já tinha uma certa experiência com o clipe, mas ainda não era um nome tão grande, né? E eu lembro quando eu fiz a primeira reunião com o Mano Brown, assim, eu não tinha ouvido muito a música, não conhecia muito o que se tratava da música. Aí ele me explicou, a música falava sobre o massacre de 92, trata um pouco do dia a dia do presidiário, antes do massacre e depois do massacre e tal. E que para fazer esse clipe tinha que ser no Carandiru. E eu, no alto da minha ingenuidade, falei, não, mas se a gente não conseguir filmar no Carandiru, a gente faz em cenário. Idiota, né? Aí ele virou as costas e falou assim, se não filmar no Carandiru não tem clipe. Falei, beleza. E aí, cara,
a vida eu acho que é feita de transpiração e sorte, né? Então a gente foi atrás, conseguimos uma autorização para filmar no Carandiru. O Carandiru ainda funcionava, não tinha sido fechado. Quando a gente foi filmar, tinha basicamente 9.000 homens ali, né? A gente fez em 16mm. Só que a gente não teve autorização para visitar o Carandiru. Normalmente a gente faz um tech scout para ver do que se trata, onde nós vamos filmar, onde é a melhor luz, nós vamos começar aqui de manhã, à tarde a gente vai ali. Nada. Não pode. Então é assim, chega no dia, entra, né? E eu não tinha ideia muito do universo ainda. Eu era realmente um olhar muito virgem disso tudo. E a gente chegou lá, o cara revistou a gente. Primeiro o diretor falou, o que vocês vieram fazer aqui? É um clipe. O quê? Não tem filmagem nenhuma, né? Aí a gente mostrou o fax, que tinha autorização do juiz, o fax do diretor que tinha autorizado, que ele não estava nesse dia, estava um cara de plantão. Aí beleza, né? Entramos, os caras, metade do equipamento eles não deixaram entrar, tipo tripés, porque disseram que virava arma lá dentro. Então assim, já tinha uma ideia de como ia fazer, sabia que era uma roubada, porque era uma música de quase 8 minutos, ou seja, precisava de material pra caramba, e a gente tinha uma limitação de tempo lá dentro. A gente ia conseguir filmar um dia só lá dentro. Nossa, caramba. Então era uma loucura, porque um clipe de quase 8 minutos, né? E aí eu tive que conversar com o diretor de fotografia, que era o Marcelo Corpan, e falei, cara, a gente vai ter que fazer muita coisa na mão, porque não pode entrar muito tripé, você vai ter que trabalhar com luz um pouco diferente do que você imaginou, tal. E a gente tinha essa coisa muito de puxar a coisa da calça bege, a gente queria fazer uma coisa mais monocromática e uns momentos sépia, mas a gente queria não que tivesse uma cara publicitária, mas que a gente tivesse uma cara um pouco mais humana, de humanizar um pouco, estetizar no sentido de mostrar esses caras como eles são, né? E aí na hora que a gente entrou lá dentro, a gente sacou que a gente estava em casa, porque os caras eram amigos ou amantes dessa música, dos Racionais, que eram tipo, Racionais eram um alter ego deles, né? Então assim, porta-voz deles. Então a gente foi aceito pelos presos, né? E era um barato porque tinha hora que a gente ia filmar uma cena ali e o outro preso virava e falava, não, cara, não é assim que faz aqui dentro. Nossa, dia de visita, o cara não pode ficar de boné na frente da mulher do outro, a mulher do outro passa que ela tem que olhar para baixo, enfim. Eles começaram a nos passar alguns signos reais, né? Porque, principalmente nessa época, assim, nos anos 90, Irracionais, era muito documental mesmo, não tinha nada de trabalhar com metáfora ou com coisas mais conceituais, era muito real life mesmo, crua e o mais real possível. Então os presos foram verdadeiros quase roteiristas junto, né? E aí foi, cara, a gente foi filmando, não parava pra nada, a gente conseguiu depois voltar mais meio-dia lá, a gente fez mais umas cenas no estúdio, como eu queria no começo, porque não deu pra filmar tudo no Carandiru, então a gente fez uma coisa meio pra representar, que ele engoliu o Mano Brown, que era uma coisa um pouco mais estética, de uma cela, mas ficou super bonito, preto e branco. E acho que tem uma crueza ali que a gente conseguiu imprimir, né? Talvez por conta dessa possibilidade de alcançar esses caras com liberdade e não ter medo disso, de ter uma proximidade, a gente realmente com a câmera conseguiu se aproximar e muito a câmera lenta em alguns momentos. Então foi um clipe que eu acho que quebrou muita coisa, né? Que as pessoas imaginavam que ia ser uma coisa suja, feia. E a gente conseguiu mostrar esses caras de uma forma bela, mostrar que tem vida ali dentro, que a gente está contando uma história que morreram 111 seres humanos, né? E aí, enfim, consegui algumas imagens de arquivo também, de barbáries, de Anistia Internacional, e o clipe foi um sucesso, né? E engraçado, ele foi analisado por sociólogos, foi uma coisa muito doida que aconteceu depois, assim. Mas foi uma conjunção de coisas mesmo, né? E essa composição também, assim, que eu acho que é legal de perguntar, com os atores, né? Você gosta de ler, de fazer essa leitura de mesa? Você gosta de... Porque cada ator é um, né?
Trabalhar com ator sempre é um jogo, né? Porque é muito doido, porque você normalmente, sei lá, num filme, você trabalha com atores que têm vivências e formas de trabalhar diferentes. Tem desde um ator que vai no método, até ator que não gosta de ensaiar, ator que gosta de ensaiar muito, que precisa. Então é uma loucura, às vezes. Você tem que ficar fazendo concessão com um e com o outro e trabalhando isso. Porque você sabe que aquele lá não gosta de ensaiar nada, mas aquele lá precisa. Então você tem que falar, cara, vamos ali. Então você tem que ir trabalhando isso. Mas eu acho que é o nosso trabalho, né? De criar esse set, essa forma de filmar de uma forma prazerosa e estimulante, para que o ator, às vezes, haja diferente também, né? É uma coisa, às vezes, que tem uma mistura de vaidade também. Tem um ator que vai para um lado e tá ali muito e o outro tá na dele ali. Você fala, cara, esse cara tá precisando explodir, não vai. É muito doido, assim, mas eu adoro, assim. Eu gosto, acho que ensaiar é importante. Essas leituras, para mim, são incríveis. Preparação, acho que algum tipo de preparação, por menor que seja, às vezes também preparar demais, ensaiar demais, começa a mecanizar, ou tem ator que fica puto mesmo. Então acho que você tem que entender o tempo de cada um e o tempo que o filme precisa disso, né? E estimular, né? Por exemplo, tem hora que você vê e fala, puta, cara, não, aqui é melhor parar de ensaiar, porque eu preciso de uma verdade ali. Porque tem um momento na filmagem que os atores já estão, né? Então, se você for ensaiar muito, às vezes você perde essa espontaneidade, ou você perde aquele frescor que às vezes traz a imperfeição, né? É um jogo, né, cara? É um jogo que às vezes você tem que chegar num ator de um jeito diferente também. Você tem um ator que não quer fazer uma coisa diferente, porque ele já botou aquilo na cabeça dele que ele quer fazer desse jeito, então às vezes você tem que mostrar para ele de outra forma que isso não está funcionando, ou que não é isso que você pensou, né? E eu acho que também o ator tem que entender que, obviamente, é um trabalho colaborativo, um trabalho de criação do ator também, mas o diretor também não pode perder o controle do que ele tinha imaginado e que eu acho que é o que o ator topou fazer também, né? Tem tudo uma negociação em alguns momentos. Magá, eu te conheço. É que, quando eu tava no museu, eu fiquei ouvindo uma voz dentro da minha cabeça. Quando eu dei por mim, eu não sei nem como, eu não me lembro de nada. Eu tava no escritório do Lindolfo, na frente de um espelho, tipo aquele Azteca. E o Licurgo tava me chamando. Mas agora, ó, tenta isso aqui, vai. Tá bom. Ai, acho que esse foi um sinal. Sinal que esse baú tá velho. Acho que é uma confirmação de que eu tô ficando maluca. Porque você fez de infanto-juvenil até a comédia mais... Né? Isso é legal, assim, de saber como é que é pra você essa diferença de gêneros, né? Essa mistura de gêneros, agora com a Turma da Mônica, também com o cinema de gênero, do terror, do crime. E aí eu queria saber um pouco como é que você trabalha, se você encara sempre pela história, né? Se antes de tudo vem a história e depois vem o gênero e esse estilo. Acho que o gênero acaba vindo antes, né? Mas sim, o que eu quero contar, né? Como que eu quero contar isso? Pra mim eu tento, como que eu quero contar, sempre ser diferente. E o que contar, obviamente, mas é muito louco que a galera tem me perguntado, como é que você sai da Maníaco do Parque pra Turma da Mônica, né? E acho estranho, né? Por que você não é um diretor só de infanto-juvenil, né? Turma da Mônica Jovem é meu 5º filme infanto-juvenil. Não, porque eu gosto de outras coisas também, né? E eu não acho que eu sou um diretor de filmes infanto-juvenis. Eu sou um diretor. E quando eu consegui fazer o Apneia, estava tendo uma retomada legal do cinema brasileiro, principalmente nas comédias, né? E o Apneia era um filme independente, que eu fiz com baixíssimo orçamento. Um filme de amigos, assim. Eu consegui um monte de profissionais que trabalhavam comigo na publicidade, que toparam fazer por pouquíssima grana.
Mas a coisa mais maluca foi eu fazer meu primeiro longa com 44 anos. Então, assim, eu não tinha feito cinema ainda, né? Você sentiu essa diferença quando você deu esse pulo pro longa? Muito. Muito, totalmente, assim. O Apneia é um filme cheio de imperfeição, para começar com o roteiro. Mas foi um começo de uma escola para mim mesmo, né? De fato, da prática, de entender o que é cinema, entender, por exemplo, que você tem que fazer escolhas para fazer um filme. Você tem que escolher primeiro que história você quer contar. Você não pode contar várias coisas, você tem que escolher uma coisa. E o Apneia, às vezes, ele tinha uma coisa de querer contar várias coisas, mas foi uma escola, né? Como foi uma escola para mim como produzir. Basicamente, eu escrevi, eu produzi, eu lancei, eu dirigi, eu fiz meio que tudo no Apneia, né? Foi um projeto que eu trabalhei com vários profissionais incríveis, muitos que tinham mais experiência do que eu no cinema. Mas eu fiz, foi um filme bem feito, esteticamente, tecnicamente, e que me abriu portas, né? E era um filme que eu meio que fiz o que eu quis, né? Para eu ter conseguido captar, enfim, é um filme que eu não fiz muitas concessões. Como tinha baixo orçamento, eu tive que fazer uma gincana que eu aprendi, que era o quê? Filmar o máximo de coisas no mesmo lugar, né? Então eu consegui algumas locações, e uma delas era uma casa, que eu fiz nessa casa uns 6 sets diferentes. Então a coisa rendia, né? Então foi um plano de produção inteligente. Eu vou arrumar alguma coisa em que eu seja boa de fazer. Come, não dorme. Luiz, acorda! O que você tem quando dorme? Tenho a apneia do sono. Pelo visto, vocês não fizeram colégio de freira, né? Aquele menino é muito gostoso. Divide ele comigo. Às vezes eu me pergunto, como é que será que os outros me veem? Eu não vou me vender tão fácil assim. Você não confia em mim? Então, por exemplo, quando você faz Carrossel, um projeto grande, né? Sim. Então você tá ali com a apneia e você ter esse pulo pro Carrossel, um orçamento tão grande, isso foi pra você uma questão, assim, ou você... Cara... Porque tudo aumenta, né? Muito, muito. A responsabilidade aumenta, a cobrança aumenta, e o Carrossel era um filme de produtor, né? Sim. Eu era diretor contratado, era outra história, né? Mas o que abriu porta pro Carrossel foi a apneia. Foi quando a produtora, a Jeremiah, minha amiga, viu a apneia, ela falou, mas quantas diárias foram? 13. Quanto você gastou? Tanto. Caraca, como que você conseguiu, né? Ah, consegui, então. Tem esse projeto aqui e tal, a gente não quer fazer com cara de novela do SBT e tal, e aí? Te interessa? Aí eu falei, Carrossel, né? Pô, me interessa, mas como que é o esquema, né? O esquema é aqui na Paris, produções, ligado a Paris Filmes, filme gigante. Ah, legal, né? 2 câmeras. Pô, bacana, né? E foi um desafio, né? Gerir uma equipe que a maioria das pessoas era muito mais experientes que eu, né? Mas eu tinha aquele frescor, né? Jovem, de dar uma linguagem para essa história, filmar rápido, né? Essa coisa de saber o que eu quero, né? E para mim também era uma coisa muito legal, porque assim, é isso. Quando eu era moleque, eu assistia Trapalhões, né? Eu tinha um filme brasileiro infanto-juvenil, né? E nessa época do Carrossel não tinha nada, né? Criançada ia ver Pixar, Disney, não tinha nada brasileiro. Aí eu falei, pô, tem que levar moleque brasileiro para ver esse filme brasileiro, vamos fazer um filme brasileiro. E aí o roteiro tinha essa ideia do acampamento, que era coisa super clássica, da galera que vai pro acampamento de férias. O filme ia ser lançado nas férias. Pô, demais, né? Eu nunca tinha filmado com 2 câmeras ao mesmo tempo, tive que aprender um pouco disso, entender que filmar com 2 câmeras significa dar plano, não é filmar por filmar, né? Tem que ter um sentido. Por que a gente filmava com 2 câmeras? Porque tinha 12 moleques em cena e porque não tinha tantas diárias, eu tinha que filmar rápido, né? Então, e tinha que ser ágil ao mesmo tempo, tinha que ter uma linguagem que agradasse ao que eles consomem, não podia ser um filme parado, não podia ser um filme que não acontecesse nada, né? Tinha que ter agilidade, então foi assim que foi filmado, com muito referência dos meus videoclipes um pouco, né? Então era um filme que tinha um orçamento grande, mas filmado com uma cara assim de vamos filmar meio gincana mesmo, né? Pra mim é isso, o set, eu aprendi acho que com o Gu Giorgetti, que eu trabalhei com ele nesse filme Sábado, que eu fiz produção,
E todo mundo perguntava, nossa, tem um monte de velho no set dele. Cara, tinha um monte de amigo. Não era um monte de velho, era um monte de profissional incrível, que eram amigos, que eram caras que ele se dava bem, que ele confiava. Então, assim, é trazer um clima harmonioso no set, com pessoas que você tem prazer, que você admira, né? Isso é maravilhoso. Acampamento Pará! Vocês serão divididos em 2 times, o time laranja e o time roxo. Garotos, vamos nos preparar para a batalha. Isso não vale! Quando eu vi o time laranja entrando na mata, o Davi tava dando muita risadinha com a Carmen. E esse desafio também, né, do Matou, né? Você estava filmando 2 histórias de pontos de vista diferentes, né? Sim. E aí, como é que foi isso? Assim, você filmou primeiro um, depois outro, você filmou junto? E foi fazendo a cena, assim? Foi isso? Esse foi um projeto muito doido, né? Para os atores e para mim, para a equipe também. Então, até por conta de desenho de produção e orçamento, e como os roteiros tinham essa coisa, muitas vezes comparativas, por exemplo, uma cena específica que a Suzane tinha uma versão e o Daniel tinha uma versão diferente dessa mesma cena, desse mesmo fato, né? E aí, obviamente, a gente não podia no dia seguinte vir de novo filmar a versão do Daniel. Então a gente filmava a versão da Suzane, corta. Então agora nós vamos filmar a versão do Daniel, tá? Só que a versão do Daniel, o Leonardo tinha que fazer diferente do que ele tinha feito na outra. A Carla Dias tinha que fazer diferente. A gente já tinha ensaiado, a gente já tinha entendido o que cada ator era em cada uma das versões. Só que às vezes é um nó, né? Um nó na cabeça do ator e um nó na cabeça da gente. Porque assim, quando eu concebi, chegou um momento que eu tinha pensado assim, eu acho que eu quero filmar um de um jeito e outro de outro. Daí eu pensei, não, cara. O grande barato é filmar igual. Porque se eu filmar diferente, eu vou estar julgando um ou outro, né? Se um é mais quente e o outro é mais frio, eu estou julgando já, né? Sim. E como eu não quero julgar, eu não quero que o público julgue, eu não posso julgar. Então, assim, o que eu queria, basicamente, eu filmava igual. Às vezes tinha uma coisa diferente, assim, um objeto que estava diferente, um figurino que estava diferente. Às vezes a câmera se posicionava um pouquinho diferente, mas eu filmava igual. São Paulo. Suzane, eu queria agora que você me contasse um pouco como foi seu dia ontem. Meu dia foi normal. Eu acho que deve ter sido alguém de dentro. Minha mãe tinha muito problema com empregada. Nunca para empregada lá em casa. Doutora, posso te perguntar uma coisa? Claro. Só pra me organizar, eu já posso vender os carros? Eu tava pra te perguntar se você também fez o clipe da Kelly Key. Fiz 2. Você fez 2 clipes dela, não foi? Fiz. Porque eu tava olhando assim e falei, caramba, ele fez o Barbie, caramba. Você imaginava também que... me humilhar, né? Pior clipe, irmão. Mas você imaginava também, assim, porque a música repercutiu muito na época também, né? Eu acho que ainda mais hoje. Era uma versão, né? A versão dela de uma música gringa. Mas, não imaginava. Eu filmei Kelly Key, acho que eu filmei em 2004, 2005, coisa assim. Você fez com a Pitty, você fez vários clipes legais. D2. Assim. D2, né? Não, aquele que é uma figura. Eu fiz muito clipe. É engraçado, porque depois que eu fiz os Racionais, eu fui procurado para fazer um sem número de clipes de hip hop, assim. Eu fiz clipes Racionais. Então, todo o grupo de hip hop me procurou, fiz uns 15. Né? E aí eu tava de saco cheio de fazer clipe de hip hop, porque tudo era favela, não sei o que, morte, tiro. Aí eu comecei a fazer umas coisas mais pop, né? Daí eu fiz KLB, Kelly Key, eu dei um corte naquilo. Eu sei que tem diretores que são muito mais controladores ou que querem ensaiar muito, ou ter controle de cada detalhe. Eu acho que eu não sou muito do detalhe, eu sou mais do conceito e da coisa da criação do que vai vir, né? Então eu sou aberto à imperfeição. Maravilha, obrigado, viu? Obrigado cara. Demais, assim, espero que você tenha gostado. Foi ótimo. Se mostre, eu descubro se eu gosto.